Vamos resolver agora algumas questões de prova. Agente de atividades penitenciárias. Agora, o agente penitenciário é Polícia Penal, tá ok, pessoal? Está na Constituição, artigo 114. Dá uma olhada lá. O antigo agente penitenciário agora é policial penal. No que se refere ao direito penal, segundo o entendimento do STF e do STJ e da doutrina dominante, julgue o próximo item. Em atenção ao princípio ne bis in idem, a pena cumprida no estrangeiro deve atenuar a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela ser computada quando idênticas. Correto, vê questão fácil, questão de lei seca, só que você tendo entendimento te ajuda a lembrar aquilo que requer memorização. Promotor de Justiça 2011. No que concerne ao princípio ne bis in idem e ao Instituto da Coisa Julgada no Processo Penal, julgue os itens a seguir. O princípio ne bis in idem não está expressamente previsto na Constituição da República, mas consta na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Essa aqui, ó, correta. O ne bis in idem é um princípio implícito, não é explícito. 2. O ordenamento jurídico pátrio autoriza o oferecimento de nova denúncia em razão dos mesmos fatos contra réu beneficiário por sentença de absolvição sumária fundamentada nas hipóteses do 397 do CPP, desde que a acusação se baseie em novas provas e não esteja extinta a punibilidade do agente. Eu acabei de falar para vocês. Não é possível isso acontecer. A pessoa foi absolvida, não teve recurso, então não tem como haver uma nova denúncia com base em novas provas. Houve o julgamento, não pode haver dupla punição pelo mesmo fato e, logicamente, por conseguinte, duplo processamento pelo mesmo fato, mesmo que mediante novas provas. Aconteceu, absolvição, acabou. 3. Acaso a denúncia seja rejeitada por inépcia, o oferecimento de nova acusação não viola o princípio ne bis in idem. Essa aqui está correto. Por quê? A inépcia acarreta que não vai ter julgamento. Porque o princípio violado aqui, quando uma acusação é inepta, é o princípio da ampla defesa e contraditório. Artigo 55 do rol dos direitos individuais, artigo 5º. Não tem como se defender porque a denúncia, a peça é inepta. E nesse caso, como não há julgamento, não há sentença, não há condenação, pode então haver uma nova denúncia, um novo processo, mediante a oferta de uma peça acusatória que não seja inepta. Isso não vai violar o princípio ne bis in idem. 4. Na hipótese de ter sido a sentença absolutória prolatada por juiz absolutamente incompetente, é cabível o oferecimento de nova denúncia contra o acusado com base nos mesmos fatos, eis que a sentença é inexistente. Falso. A sentença é nula. Se é nula, produz efeitos até que seja declarada a nulidade. Só que se já houver o trânsito em julgado dessa sentença absolutória, acabou, não dá mais para essa pessoa ser processada e condenada novamente. Seria violação ao ne bis in idem. Se não houve o trânsito julgado, mas remessa dos autos ao juiz incompetente, sendo que já há sentença, aquela decisão ela ficará nos autos e a pena aplicada máxima servirá de teto para o juiz competente aplicar uma nova pena. Não poderá passar daquela pena aplicada, mesmo que mediante sentença zerada por juiz incompetente. No entendimento do STF, a decisão que, com base em certidão de óbito falsa, julga extinta a punibilidade do réu, pode ser revogada, pois não gera coisa julgada em sentido estrito. Essa aqui é verdadeira relatoria do ministro Dias Toffoli no leading case. Certidão de óbito falso trata de fato que não aconteceu. Então o direito não vai proteger isso. Basicamente essa foi a tese utilizada.
razoável, é possível trabalhar essa tese com convencimento tranquilamente. Outra questão. A prática de atos ilícitos por agentes públicos poderá ensejar sua responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa. Acerca da responsabilidade dos servidores públicos no exercício da função, julgue o item. Servidor público que venha a ser punido penalmente por um ato indevido não poderá ser punido administrativamente pelo mesmo ato, sob pena de se incorrer em bis in idem, o que não é admitido constitucionalmente no Brasil. As esferas são autônomas e distintas. A responsabilidade penal, administrativa e civil não se confundem. Por isso que você observa em muitas disposições legais esse tipo de texto. Incorrerá na obrigação de reparar o prejuízo causado sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, administrativa. Em muitos contratos também colocamos esse texto, porque as esferas são autônomas e independentes. Então, uma pessoa é condenada na esfera penal, fica obrigada a reparar o dano na esfera civil e também sofre uma sanção administrativa aplicada pelo poder público, pode, não é violação de bis in idem, porque as esferas são autônomas e distintas. 2019, Guarda Civil. A respeito das disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, analise os itens a seguir. O princípio penal do non bis in idem, embora não incluído expressamente no CF, tem fundamento no Estado Democrático de Direito. Correto, é um princípio implícito. O Estado possui três elementos: território, povo e governo. O governo é exercido pelo povo através de representantes. Então você tem aqui a democracia que exerce o governo. Só que o povo que exerce o governo por seus representantes tem um limite, não é livre para fazer o que quer, não pode instituir a escravidão no país, por exemplo. Então há uma limitação. O direito limita o governo, tá ok? Isso em linhas gerais. O governo é exercido através dos poderes do Estado, você tem judiciário, legislativo, executivo. Então você trabalha essa ideia básica que eu sintetizei aqui para vocês dentro lá da aula de Direito Constitucional, cujos institutos e conhecimentos são muito mais amplos, mas a ideia básica eu passei para vocês agora. 2018, analista jurídico de defensoria. O Código Penal impede a avaliação negativa das circunstâncias judiciais para aplicação da pena base e para agravar o regime inicial de cumprimento de pena no mesmo caso, pois configuraria bis in idem. Não tem nada a ver. Essa alternativa é errada porque são situações diversas. Na pena base, você trabalha com o 59 e na fixação do regime com o artigo 33 do Código Penal, que também remete ao artigo 59 no parágrafo 3º desse artigo 33. Há uma remissão aos requisitos judiciais e às circunstâncias judiciais do artigo 59 para também se trabalhar a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Como são situações distintas e necessárias, a pessoa precisa receber uma pena e também ter o regime inicial de cumprimento dessa pena fixado. Não é o caso de ne bis in idem. Por quê? Ne bis in idem é a dupla punição pelo mesmo fato. Nesse caso, é uma punição só, o regime só diz como a punição será cumprida. E por que aqueles critérios, requisitos do artigo 59 são chamados de circunstâncias judiciais? Porque o legislador deixou na discricionalidade do juiz determinar quando que a personalidade do agente vai afetar a pena base, quando as circunstâncias do crime vai afetar a pena base, a conduta social do agente. Por isso que recebe esse nome, circunstâncias judiciais. O legislador, ele não tem como trabalhar os casos concretos, todos os casos. Então deixou na mão do juiz para que ele avalie em cada caso
estas circunstâncias, por isso, aqueles requisitos do artigo 59 recebem o nome de circunstâncias judiciais. Outra questão, 2019, promotor de justiça. João, com 22 anos, praticou um crime de roubo na companhia de José. Este último possuía 17 anos ao tempo do crime. Apurou-se que João já havia praticado outros 3 crimes de roubo e um de tráfico de drogas. José também já havia praticado diversos roubos e um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ficou internado anteriormente por 6 meses. Provado o fato durante a instrução processual criminal, quanto a João, deverá o magistrado. Assim, a questão quer saber qual o destino aqui, o futuro de João, que é maior de idade, tá ok? A. Condenar o acusado por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menor em concurso formal de infrações. Você tem o crime de roubo majorado por concurso de agentes, artigo 157, parágrafo 2º. Duas ou mais pessoas praticando roubo juntas, concurso de agentes. Esse roubo será classificado como roubo majorado. Só que se essa pessoa que está junto da outra é menor, além do crime de roubo majorado, também haverá o crime de corrupção de menor. Lembra que para caracterização do concurso de pessoas, não importa se há menor ou não entre eles. O juiz não vai avaliar isso. Ele só quer saber se é pessoa, se é gente. Se é menor ou não, não importa. Aquele maior vai responder por crime de roubo majorado por concurso de agentes. Mas se for menor, o juiz vai avaliar um outro crime, a corrupção de menor. E para ver a corrupção de menor, basta que o maior, nos termos do artigo 244b do ECA, ele esteja praticando o crime com esse menor ou induz esse menor a praticar crime. Não importa se o menor já é corrompido, porque trata-se de um crime formal. Nós temos o crime formal, o crime material e de mera conduta. Qual é a diferença? O crime material, ele deixa resultado e esse resultado é imprescindível para a configuração do crime. Exemplo, homicídio consumado. Para haver o homicídio, precisa do resultado morte. Sem o resultado morte, não haverá o crime de homicídio consumado. Os crimes formais podem até ter resultado, só que esse resultado não importa para o enquadramento nesse crime que a pessoa está praticando. Por exemplo, crime de concussão. Quando o funcionário público exige vantagem em razão do cargo. Ele exigiu. Pronto, já tem o crime de concussão. Se tivermos o resultado, a pessoa pagar e a pessoa ali, o funcionário público receber, isso é um exaurimento. Não importa mais porque a pessoa já praticou a conduta típica. É um crime formal. Da mesma forma, a corrupção de menor. Não importa se terá resultado ou não, ou seja, a corrupção. É um crime formal. Basta o adulto praticar um crime com o menor. E o crime de mera conduta? No crime de mera conduta, você não tem resultado. Porte ilegal de arma de fogo. A pessoa está transitando pela rua com uma arminha aqui, ó, na cintura. E esse porte é ilegal. Qual é o resultado disso? É um crime de perigo abstrato. Poderá essa pessoa matar alguém? É um porte ilegal de arma de fogo. É um crime de perigo abstrato. É de mera conduta. Basta andar, transitar pelas ruas portando uma arma sem o registro devido
Acabou. Basta isso, crime de mera conduta. Essa prova é para promotor de justiça, então envolve muitos conhecimentos. Estas classificações vamos estudar lá na frente, mas eu já estou adiantando para vocês e você vai agregando conhecimento ao longo de todo o curso. Então a resposta correta, pessoal, é a resposta A. Essa desnecessidade de resultado na corrupção do menor realmente está simulado, súmula 500 do STJ. Tá ok? Vamos ver as outras alternativas. B. Para evitar o bis in idem, condenar o acusado por crime de roubo simples e corrupção de menor em concurso material de infrações. Qual a diferença de concurso formal para concurso material? No concurso formal, você tem uma conduta e mais de um crime. No concurso material, você tem vários crimes e várias condutas. Quando o maior pratica um roubo com o menor, nesse mesmo ato de prática do roubo, ele está também praticando o crime de corrupção de menor. Um ato, mais de um crime. Então não é concurso material. E aqui no A, você presta atenção que a ideia aqui é de que não há violação de bis in idem. A pessoa adulta aqui será condenada por roubo majorado e também corrupção de menor. A B já diz o contrário. Para evitar o bis in idem, tem que condenar o maior de idade por roubo simples e não majorado por concurso de pessoas, já que haverá condenação por corrupção de menor. Isso aqui é um outro erro. Também está errado o concurso material, o concurso é formal, considerando que, conforme entendimento simulado, o crime no artigo 244b da ECA não depende de prova da efetiva corrupção de menor. Tá certo. Só que ele fala que é um crime instantâneo de mera conduta. Não, é um crime formal. Porque pode ter o resultado da corrupção do menor. Talvez o menor não seja corrompido. No entanto, esse resultado não importa para a caracterização da corrupção de menor. No crime instantâneo de mera conduta, como eu dei de exemplo porte ilegal de arma de fogo, não há resultado nesse crime. Querendo ou não, inexiste essa possibilidade no mundo fenomênico de um resultado. Tá ok? C. Então a B aqui é falsa. C. Condenar o acusado por crime de roubo majorado, ok. Por concurso de agentes, tudo bem. Absolvendo da corrupção de menor, já que, conforme entendimento majoritário dos tribunais superiores, o crime do artigo 244b do Estatuto da Criança e Adolescente depende da prova da efetiva corrupção de menor crime material. Está errado pelos motivos que eu expliquei acima. D. Condenar o acusado por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes absolvendo a corrupção de menor, aqui também já está errado, que conforme entendimento majoritário dos tribunais superiores, o crime do 244b do ECA independe de prova da efetiva corrupção, crime de mera conduta. Está errado, é um crime informal, aqui está certo, independe, por isso que tem que condenar também, já que não é o caso de bis in idem, há uma tutela de bens jurídicos diversos. No roubo, há a tutela do bem jurídico patrimônio. Na corrupção de menor, a formação moral do menor, bens jurídicos diversos. Não é o caso, portanto, de violação ao ne bis in idem. Outra questão, 2018, o delegado de polícia. Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou justamente Carlos, também maior e capaz, na frente de amigos. Envergonhado e com muita raiva, Carlos foi à sua residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um revólver pertencente à corporação policial de que seu pai faz parte. Voltando ao clube depois de 40 minutos, armado com um revólver sob a influência de emoção extrema e na frente de dois amigos, Carlos fez disparos de arma contra a cabeça de Paula, que faleceu no local antes mesmo de ser socorrida. Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item. Na situação considerada, em que Paula foi vitimada por Carlos por motivação torpe, caso haja vínculo familiar entre eles, o reconhecimento das qualificadoras da motivação torpe e de feminicídio não caracterizará bis in idem. Correto, pessoal.
Você tem no homicídio qualificado, tanto por motivo torpe ou feminicídio, você dá uma olhada no 121, parágrafo 2º. Tem um rol de incisos dando a definição das qualificadoras. Observa que no inciso 1 você tem um motivo torpe. Você vai avançando nos incisos, aí vai vir o feminicídio. Só que o feminicídio também é um inciso do parágrafo 2º. É o inciso 6 e o inciso 7. Feminicídio também se caracteriza por vínculo familiar. Você tem feminicídio por conta de razões da própria condição do sexo feminino, ou quando a mulher é uma agente, nos termos do 142 e 144 da STF, uma autoridade ou um desses agentes policiais previstos nesses artigos da Constituição que eu citei. Mas também em função de relação de consanguinidade, de parentesco familiar. Por isso que há esse questionamento. Se você pode trabalhar a motivação torpe como uma qualificadora, mas em havendo o vínculo familiar, se também pode trabalhar a qualificadora do feminicídio. Duas qualificadoras. Por que que essa tese aqui surgiu, esse problema surgiu? Por conta de que no feminicídio, as defesas sempre tentaram afastar uma dupla qualificadora, por exemplo, no motivo torpe e no feminicídio, porque era alegado que o feminicídio já é um motivo torpe. Então queria que houvesse a condenação só por feminicídio ou por motivo torpe, e não um homicídio considerado como duplamente qualificado. O que acarreta quando você reconhece homicídio duplamente qualificado, por exemplo, por motivo torpe e em sendo feminicídio? É porque na hora da dosimetria da pena, o juiz vai trabalhar à luz daquelas fases, primeira, segunda fase, terceira fase, principalmente na segunda, como agravante, o motivo torpe, por exemplo. Você olha o artigo 61 do Código Penal, você tem o rol de agravantes. Uma delas é motivo torpe. Só que o homicídio por motivo torpe já é homicídio qualificado. O que o juiz faz nesse caso aqui da questão? Ele pega o feminicídio e aplica a pena do homicídio qualificado em razão do feminicídio. Então, pena de reclusão de 12 a 30 anos. E não a pena do homicídio simples, que é de 6 a 20. Aí vai pegar o motivo torpe e vai trabalhar como agravante lá na segunda fase da dosimetria da pena. E a pena do sujeito vai subindo, pessoal. Por isso que você agora entende a razão desse tipo de pergunta. Veio de uma casuística, assim que nasceu o crime de feminicídio no Código Penal. Então, pessoal, vamos ficar por aqui e na próxima aula vamos seguir com mais princípios do direito penal. Até lá, um abraço.